Segundo ponto que é importante entender é que estes 4 blocos, estas 4 áreas que estão orbitando ali, elas também orbitam dentro do H2G. Eu chamo de H2G, que fica mais fácil de entender e compreender. H2G. Horizonte de tempo, granularidade de tempo e granularidade da análise. Fundamental que você conheça isso com profundidade, que você consiga operar isso com profundidade. Já vou explicar com detalhes, tá? Quem acompanha as lives aqui sabe que eu sempre falo sobre isso, eu vou falar sobre isso 1000 vezes, porque isso faz uma diferença absurda no seu resultado, na sua capacidade de entregar resultado. H2G. O H2G, ele está o tempo todo conectado com planejamento de produção, planejamento de materiais, planejamento de demanda e planejamento de estoques. Você não tem como separar. Por quê? O que é horizonte de tempo? Você está olhando os próximos 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 meses ou 12 meses? Primeira coisa, para os 4 blocos do planejamento, você precisa trabalhar horizontes de tempo diferentes e as decisões que você toma são diferentes. Primeiro ponto. Segundo ponto, granularidade de tempo. Para os 4 blocos do planejamento, você vai olhar nível dia. Tá? Então, quebrado, você pode, por exemplo, olhar os próximos 30 dias quebrados dia a dia. Então, isso é granularidade de tempo. Ou você pode olhar os próximos 12 meses fechados ali mês a mês. Isso é granularidade de tempo. E a decisão, a escolha de qual granularidade você usa e qual horizonte de tempo você usa muda completamente o seu resultado, tá? Mas completamente. Você consegue construir projetos incríveis se você trabalha o H2G da forma correta. E aí o último ponto, que é a granularidade da análise. Você vai analisar nível máquina, nível produto, nível material, nível mão de obra, qual o nível de detalhe que você vai entrar. Esta também é outra decisão extremamente crítica, não é uma decisão simples. E qual a grande dor destas áreas? É a incapacidade de navegar em horizontes e granularidades diferentes nos 4 blocos do planejamento. Essa dinâmica, essa é a grande dor dessa área. E aí dentro da metodologia, dentro do método LBP, eu estou finalizando é praticamente um software, eu vou chamar de um software, mas é uma planilha completa para você conseguir navegar em todas essas áreas e não ficar na dependência de um software, porque navegar é extremamente crítico. É isso que vai fazer você tomar decisões assertivas, tá? E aí, consequentemente, você entregar resultado. E falei dos 4 blocos, falei do H2G, e quando a gente conecta os 4 blocos no H2G, horizonte de tempo, granularidade de tempo e granularidade da análise, automaticamente você já tem na sua mão tudo entre aspas, tá? Que eu vou falar da outra parte de processo. Mas você já tem todos os dados necessários para você construir o seu processo de tomada de decisão através de um Sales and Operations Planning, planejamento de vendas e operações. Se alguém não conhece, coloca nos comentários aí se não conhece o que é um SNOP, eu explico com mais detalhes. E também pode construir um SNOE, que é um Sales and Operations Execution. A execução do planejamento de recursos. Então, olhando os 4 blocos e olhando o H2G, você já consegue fazer isso com detalhes. E com detalhes não, com propriedade. Isso já começa a funcionar porque você tem os dados na mão e você consegue estruturar isso de forma dinâmica e funciona super bem. Tá? Este é um primeiro bloco que eu falei aqui. E aí, se eu vou além, isso também suporta. Quero colocar um processo mais complexo, estou numa operação de multinacional gigante e estão querendo implementar um processo de IBP, Integrated Business Planning. Planejamento integrado de negócios. Vale a mesma coisa. E aqui, para vocês entenderem as nomenclaturas, tá? SNOP, que é o Sales and Operations Planning, planejamento de vendas e operações, ele é o IBP, Integrated Business Planning, planejamento integrado de negócios, é o SNOP avançado. Tá? Se você tem dúvida sobre isso, pesquisa Oliver White. Foi a Oliver White que criou isso, que criou essa nomenclatura. Então pesquise, vá a fundo, tem o site da Oliver White, tem um monte de livro da Oliver White. Eu recomendo um para leitura, que é o ITP, Integrated Tactical Planning. Leia este livro, tá?
Se você quer entender as nomenclaturas, como tudo funciona, granularidade, enfim, entender isso no detalhe, direto da fonte, tá? Tenha isso dentro do método LBP, tem isso no detalhe também. E além disso, tá? Você tem ali essa parte. Eu falei de SNOE, né? Sales and Operations Execution. Daqui a pouco eu falo da divisão dos dois para você ter mais clareza sobre isso. A execução do planejamento de recursos, que é o SNOE, é a mesma coisa que o ITP, Integrated Tactical Planning, que também foi criado pela Oliver White. Eu estou falando sobre nomenclaturas e agora eu vou simplificar a sua vida, tá? Para você entender essas nomenclaturas com mais clareza. SNOP, tá? O IBP, que é o SNOP avançado, olha horizontes maiores, 18 meses, 12 meses, 24 meses, 36 meses, dependendo do porte da operação. Granularidades menores, então vai olhar consolidado por planta de produção, consolidado por grupo de máquinas, não vai olhar nível produto. Então, esse é um processo mais de longo prazo. E quando você vai para um SNOE e um ITP, você já tem uma granularidade maior, você vai olhar nível item, nível material, nível máquina, nível ferramenta, e um horizonte de tempo menor. Tá? Você vai olhar 3 meses, 6 meses. O ITP fala para olhar 3 meses, mas é só para você entender as nomenclaturas. E aí tem um ponto que eu sempre falo, não se apegue a isso, porque o planejamento, programação e controle de produção, ou planejamento, programação e controle de materiais, ou planejamento, programação e controle de demanda, ou planejamento, programação e controle de estoques, esses 4 blocos andam sempre juntos. Isso conectado ao H2G, que eu já falei, o horizonte de tempo, granularidade de tempo e granularidade da análise, isso já resolve todo o seu processo de planejamento. Você já tem tudo que você precisa aí na mão, tá? Então, de novo, falo sobre isso com muito detalhe, muita profundidade dentro do método LBP, tem módulos separados para falar sobre isso. Só estou trazendo que é importante você conhecer isso, entender toda essa estrutura, entender principalmente como que você constrói resultados com base nisso. É isso que vai te colocar num outro nível como profissional.